Olá, boa noite para você. A pandemia do novo coronavírus avança pelo interior do estado. Nesta edição, vamos mostrar que quase todos os municípios do Maranhão já têm algum caso da doença. E você vai ver também. Prefeitura de São José de Ribamar determina auditoria na empresa Unir Saúde, que administra hospitais da cidade. O empresário Marcos Peixoto, dono da empresa, foi preso no Rio de Janeiro por suspeita de desvios de recursos para combater a pandemia do novo coronavírus. Secretário de Saúde Carlos Lula afirma que distribuição da cloroquina só será feita para pacientes com receita emitida pelos médicos. Presidente do PP, deputado federal André Fufuca, diz que o partido vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve o calendário eleitoral deste ano. E ainda, alunos fazem vaquinha para manter a escola de música durante a pandemia do novo coronavírus. E o Maranhão bateu recorde de novos casos confirmados da Covid-19. De domingo para segunda, foram registrados 960 casos do novo coronavírus e 28 mortes. Vamos aos números da doença aqui no Maranhão. Casos confirmados, 14.198. Número de suspeitos, 2.875. Número de casos recuperados, chegamos aí a quase 2.998 casos. Número de mortes, 604 pessoas morreram. Número de casos descartados, 12.565. A fonte sempre é a nossa Secretaria de Estado da Saúde. Ontem, o governo do estado inaugurou o hospital de campanha na capital, que já está funcionando no Multicenter Sebrae. E com isso, aumentou a capacidade de atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Vamos aqui ver como está a situação de leitos em São Luís, para que a gente tenha uma noção. Leitos de UTI, nós temos um total de 225. Leitos ocupados são 199. Leitos livres, 26. Percentual de ocupação de 88,44%. Leitos clínicos, que são para casos mais leves, né? Total de leitos são 752. Leitos ocupados, 512. Total de leitos livres são 240. O percentual de ocupação chega a 68,09%. Bom, e dos 217 municípios do Maranhão, o coronavírus já foi registrado em 198 cidades do estado. A doença que antes estava concentrada na capital avançou pelo interior. E isso é um fato preocupante devido à falta de capacidade de atendimento em alguns municípios. Não custa lembrar que é recorrente a procissão de ambulâncias de pacientes vindo do interior para atendimento em hospitais de São Luís. E a gente preparou aqui uma cartela com as cidades fora da região metropolitana de São Luís com mais casos dessa doença. Vamos acompanhar. Em primeiro lugar vem Imperatriz, com 887 casos, seguido de Santa Inês, com 292 casos. Pinheiro, 209 casos. Codó, 202 casos. Barra do Corda, com 161 casos. Açailândia, são 152 casos. Urbano Santos, 150 casos. Oitavo, vem Zedoca, com 137 casos. Em nono lugar, Santa Helena, com 130 casos. São Mateus do Maranhão, com 114 casos. Aí o total das 10 cidades com o maior número de coronavírus registrados pelo interior do Maranhão. É um caso que a gente deve chamar a atenção dos gestores municipais. Bom, e a Prefeitura de São José de Ribamar informou que vai mandar auditar todos os contratos firmados entre o município e a empresa Unir Saúde. Essa empresa foi alvo de uma reportagem no Jornal da Record por suspeita de desvio de recursos que seriam destinados ao combate do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Com um contrato de mais de 20 milhões de reais, o Instituto Unir Saúde administra o Hospital e a Maternidade de São José de Ribamar desde dezembro de 2017. Mas a empresa é alvo de inúmeras denúncias e a situação ficou ainda mais grave desde o início dos atendimentos relacionados à Covid-19. Segundo trabalhadores e pacientes, faltam EPIs e até materiais de limpeza nas unidades de saúde. Mas a situação vai muito além da má administração.
Acusado de pagar propina e desviar dinheiro público, o empresário Mário Peixoto, dono do Instituto Unir Saúde, foi preso pela Polícia Federal na semana passada, no Rio de Janeiro. A operação, que resultou ainda em outras 13 prisões, foi exibida no Jornal da Record. Segundo o Ministério Público Federal, Peixoto teria usado mais de 100 pessoas e empresas para burlar processos licitatórios e firmar contratos públicos. A manutenção desses contratos seria feita mediante pagamento de propina para agentes públicos. Por meio de nota, a Prefeitura de São José de Ribamar informou que determinou ao secretário municipal de saúde, Tiago Fernandes, a realização de auditagem e investigação no contrato de prestação de serviços de gestão em saúde, mantido entre a entidade e o município de São José de Ribamar, e garantiu que os atendimentos em saúde no município não serão afetados. Desde quando a Secretaria de Estado da Saúde inseriu um novo protocolo, medicamentos para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19 com sintomas leves, ficaram algumas dúvidas. E por isso o ambulatório de Covid-19 do Hospital Carlos Macieira está recebendo pacientes na fase inicial da doença. Vamos ouvir o que disse o secretário Carlos Lula. Como funciona o atendimento para obter medicação contra a Covid-19? Então é importante notar duas coisas. O público em geral, que tem sintoma leve, que procura a nossa unidade de pronto atendimento, esse paciente vai ter dispensação de medicamento, conforme o protocolo médico. Então o médico que vai dizer se você precisa tomar azitromicina, se precisa tomar cloroquina, se precisa tomar ivermectina, se precisa tomar coide D. Quem decide isso é o médico. E há um outro tipo de paciente, o paciente que tem que ser acompanhado todo dia. Esse paciente, que é o paciente que tem sintoma leve, mas tem comorbidade, ele vai ser acompanhado no nosso ambulatório. Então, ambulatorialmente, ele sai da UPA, vai para o ambulatório, faz os exames e também sai com esse kit de medicação para ele continuar seu tratamento em casa, mas voltando de 2 em 2 dias para acompanhamento no nosso serviço de ambulatório, que já funciona tanto em São Luís quanto em Imperatriz. Funcionamento dos serviços ambulatoriais. Esse serviço é basicamente indo para ser tratado por um médico, para ser cuidado por um médico. Você vai passar pela triagem e depois por outro médico, e esse outro médico que vai lhe consultar é que vai dizer se você tem condições ou não, se você deve ou não ir para esse ambulatório do Hospital Carlos Macieira ou no Hospital Ruth Noleta Imperatriz. Quem faz o encaminhamento dos pacientes? Esses pacientes são encaminhados pelos médicos de nossas UPAs. Aí ele sai no van, se ele não tiver carro próprio, ele sai no van direto para o ambulatório das nossas unidades de referência. Utilização e recebimento das medicações. Importante que se diga não, você não pode simplesmente ir na unidade com a prescrição de outro médico e querer receber a medicação. Você tem de passar pelo exame, por um médico que vai examinar seus sintomas, que vai examinar a conduta médica, que eventualmente vai fazer um teste em você ou não. E aí você sim vai receber o exame, a medicação, depois de examinado, depois de passar por essa triagem do nosso médico na UPA. A seguir, desembargador Tairone Silva toma posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Um instante só. O Corpo de Bombeiros passou a orientar e disciplinar filas em bancos aqui de São Luís para evitar aglomeração. Todo mundo já sabe que manter o distanciamento é fundamental para não causar a disseminação do coronavírus. Os bombeiros civis auxiliam nas informações, organizando as filas e disponibilizando o álcool em gel para as pessoas higienizarem as mãos. Esse trabalho está sendo feito em diversas agências bancárias em todos os municípios da região metropolitana de São Luís. Nosso trabalho é organizar as filas para fazer com que as pessoas tenham consciência e manter o distanciamento. As pessoas são maleáveis, elas são compreensíveis e estão cumprindo. Além de bombeiros civis, as ações também contam com o apoio de bombeiros militares. O trabalho está sendo da melhor forma possível, né? Nós temos querendo organizar o público em geral, segunda a sábado,
de acordo com os horários das agências. Uma ajuda importante para garantir a prevenção de quem realmente precisa ir aos bancos, organização e segurança aprovadas por esta mulher. Graças a ele está sendo bem organizado, diferente da última vez estar desorganizado, sem a ajuda deles, eu acho que estaria bem aglomerado aqui. Com certeza, sinto bem segura, graças ao Corpo de Bombeiros auxiliando a gente aqui. E a Polícia Militar realizou hoje, pela manhã, uma operação para disciplinamento do comércio na Rua Grande, depois que muitas pessoas foram flagradas no local, circulando após o fim do bloqueio total. O decreto do estadual ele permanece ativo e nós estamos aqui na Rua Grande justamente para garantir as orientações por parte do decreto. A população ela veio com a conclusão do lockdown, houve a errônea ideia de que a Rua Grande ela estaria aberta de forma total. No entanto, como existe ainda essas restrições por parte do decreto estadual, a gente está aqui ainda para garantir o bloqueio parcial da Rua Grande, certo? Tendo acesso apenas aos serviços essenciais, como bancos, lotéricas, farmácias, óticas e outros utensílios estabelecidos pelo decreto. Ao comércio informal, a gente tem orientado junto aos comerciantes a necessidade, a importância de manter ainda fechado. Nós sabemos as necessidades e a peculiaridade de cada comerciante. No entanto, a gente tem que trabalhar ainda nessa forma de orientação, de comunicação para garantir a segurança de todos aqui da nossa população. O desembargador Tairone Silva tomou posse hoje como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai substituir Cleones Cunha e fica no cargo pelos próximos 2 anos. Uma sessão solene diferente no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Apesar do formato que o momento exige por videoconferência, protocolos foram mantidos. A pandemia do coronavírus mudou muitos procedimentos, inclusive em órgãos públicos oficiais. A posse do presidente e corregedor do TRE Maranhão, por exemplo, foi assim, via remota pela internet. O desembargador Tairone José Silva assume a presidência substituindo o desembargador Cleones Carvalho Cunha. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre o seu prestígio e respeitabilidade. Já o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos tomou posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. É uma honra e também uma missão repleta de desafios e responsabilidades. O nosso compromisso será o de manter a Justiça Eleitoral do Maranhão no topo da justiça brasileira, através de ações de planejamento, execução e controle que proporcione resultados com o máximo de qualidade na busca constante da excelência dos serviços prestados, com a transparência em todas as nossas ações. A juíza Lavínia Helena fez a saudação à nova mesa diretiva em nome dos membros da Corte. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Tairone José Silva, pela posse na presidência da Corte. E, na mesma oportunidade, o vice-presidente e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, desembargador José Joaquim dos Anjos. Participaram da sessão de posse desembargadores de vários estados, como Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em todos os discursos, uma contextualização comum, a pandemia do novo coronavírus. Um desafio a mais para a nova gestão. O país todo realmente no seu sistema, na sua organização eleitoral, os tribunais todos, o próprio TSE tem condições de se organizar e se adaptar a uma nova realidade que porventura possa surgir. O egrégio Tribunal Regional Eleitoral está preparado para o enfrentamento desta eleição, embora tenhamos, é verdade, esse óbice que é a pandemia, mas que não será com certeza nenhum entrave para que seja exatamente uma eleição exitosa ao seu final. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento por videoconferência,
pela manutenção do calendário eleitoral deste ano. Por 9 votos, os ministros concordaram com a análise da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, relatora da ação, que pedia o adiamento por 30 dias dos prazos para filiação partidária, fixação de domicílio eleitoral e desincompatibilização devido à pandemia do novo coronavírus. O Partido Progressista foi o único a apresentar essa proposta. O presidente do partido no Maranhão, o deputado federal André Fufuca, pretende colocar em pauta essa discussão ainda neste mês e que a decisão final pode ficar para o Congresso Nacional. Eu acho que o momento não é um momento propício para um período eleitoral. A gente sabe que as campanhas no país há décadas são feitas em outubro. E pela interiorização desse vírus e dessa pandemia no nosso país e também, principalmente no Maranhão, não há condições de termos eleições como tivemos nos últimos tempos. Eu defendo que haja sim o adiamento das eleições por um certo período e, inclusive, iremos começar esse debate na Câmara. Esse debate, se haverá ou não adiamento, passará pelo Congresso. O próprio STF categoricamente diz que a última palavra será do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não deve se furtar de participar desse debate. Acredito que agora, ainda esse mês, começaremos esse debate e até o mês de junho teremos uma definição se haverá ou não adiamento do pleito eleitoral do ano de 2020. Enquanto o PP defende alterações do calendário eleitoral, o presidente do Partido Cidadania no Maranhão, Eliel Gama, destaca que é possível aliar o combate à pandemia e seguir com o processo eleitoral. Entendemos que as eleições devem acontecer dentro do cronograma institucional estabelecido por lei, fortalecendo a nossa democracia. Neste momento de dor, o objetivo é salvar vidas. Depois faremos o debate sobre a política nas condições justas e democráticas. O PSTU no Maranhão cumpriu com os prazos para a filiação partidária e apoia a manutenção da data do pleito para outubro, como foi decidido pelo STF. Diante da indefinição do adiamento das eleições, o PSTU tem cumprido o calendário eleitoral, como fizemos em abril com o cadastro de novos filiados. Mas o momento agora é de combate à pandemia. Precisamos que todos os recursos públicos sejam investidos para a garantia econômica dos trabalhadores, não esses R$600, né, quem não tem condição hoje de ter um salário, e também condições dignas para o isolamento. O desembargador Tairone Silva, que tomou posse hoje como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, afirmou que toda a estrutura do TRE do Estado está preparada para as eleições em outubro. Nosso ponto de vista, nossa expectativa até agora é que as eleições se realizarão. E todos os nossos preparativos, as nossas atenções estão voltadas para os procedimentos para a realização das eleições. Não há, assim, qualquer tipo de pensamento, ou qualquer tipo de prognóstico, digamos assim, ou de iniciativa do que será feito se, porventura, essas eleições não se realizaram no prazo determinado. O primeiro turno das eleições municipais para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores está previsto para o dia 4 de outubro e o segundo turno para o dia 25 do mesmo mês. Olha só, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso eu quero falar da tarifa social baixa renda. É um programa que dá desconto de até 75% na conta de energia. Com a nova medida provisória do governo, esse desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamento serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPS válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Ah, mas se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você terá o benefício sem precisar fazer nada.
Tarifa social baixa renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Bom, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, alunos fazem uma vaquinha para manter a escola de música durante essa pandemia do novo coronavírus. No instante, a gente volta já. Para esta quarta-feira, dia 20 de maio, a Tábua de Marés começa com a pré-mar às 5h22, com 5,3 metros. Às 11h46, acontece a baixa-mar, com 0,6 metros. Às 5h44, nova pré-mar, com 5,3 metros. E encerrando com a baixa-mar, às 11h59, com 0,8 metros. De volta, e durante a pandemia, as lives de artistas famosos e não tão famosos se tornaram comuns para o lazer das pessoas e também surgiu como alternativa para ganhar dinheiro. Só que nem todo músico conseguiu arrecadar recursos e muitos passam por dificuldades. Aqui em São Luís, uma vaquinha tenta ajudar uma escola de música a sobreviver enquanto dura a determinação pelo isolamento social. Já disse alguém dia desses que o show não pode parar. Disseram também que o artista tem que ir onde o público está mesmo. Em tempos de pandemia, o show é na internet e o público está fiel nos lives. Tem artista faturando milhões em horas de live. Mas tem muita gente que trabalha com música que não está tendo um retorno financeiro tão bom. Na verdade, existem muitos profissionais sem retorno financeiro nenhum. Professores, por exemplo, que ensinam técnicas vocais e a tocar instrumentos. Tem donos de escola de música que, por conta da pandemia, já pensou em vender os equipamentos e fechar as portas. O professor Carlos Alfredo é um deles. Ele tem quase 89 alunos, aprendendo principalmente técnicas vocais. Ou individual. Ele conversou com a gente sobre as dificuldades que só cresceram com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Ficou muito difícil de conseguir manter. Eu ia vender o som, o material aqui de mesa. A gente tem alguns móveis aqui, né? Bebedouros, essas coisas que a gente consegue vender. Aí eu ia vender tudo para conseguir pagar e daqui a uns meses a gente recomeçar, né? Para salvar a escola e dar um socorro das contas, os alunos de Alfredo criaram uma vaquinha solidária na internet e produziram um vídeo também, pedindo para todo mundo ajudar. Diante da pandemia, nós estamos passando por grandes problemas financeiros, vivendo a iminência da nossa escola fechar, de perder todo o investimento já feito, perder nossos materiais e do nosso sonho acabar. E para mantê-lo de pé, nós nos unimos aqui para pedir o apoio e a colaboração dos alunos, amigos e seguidores do nosso professor. Você pode ajudar. O vídeo está nas redes sociais há 3 dias e já são mais de 8.000 visualizações. E tem dinheiro na conta também. Minha irmã, a gente já conseguiu arrecadar R$1.800. Sabe aquela máxima de que a união faz a força? Então, nessa pandemia, os brasileiros estão dando show de solidariedade. E quando o alvo da boa ação é um músico, o agradecimento vem em forma de presente para os ouvidos. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bacana, né? Esse sentimento de união. Bom, a gente encerra a nossa edição de hoje do Jornal da Guará. Uma ótima noite para você e até amanhã.